Oi, pessoal. Agora dando continuidade à segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre o procedimento da desapropriação. Nós vamos ver que esse procedimento da desapropriação, ele variará. Ou seja, se o bem a ser desapropriado ele for um bem público, o procedimento é um. Se o bem a ser desapropriado é um bem particular, o procedimento será outro. No procedimento que envolve os bens públicos, nós vamos ver que ele é extremamente rápido e ele é feito de ofício. Não precisa da provocação de um terceiro para que seja feita este tombamento. Já se o tombamento ele tiver por objeto um bem particular, vai depender. Ele pode ser voluntário ou compulsório. No voluntário, o próprio particular ele pede o tombamento do bem dele. Ou então, quando proposto pelo poder público, o particular vem e anui com o procedimento e acaba com o problema. Ou ele pode ser feito de forma compulsória, o procedimento de tombamento particular, que é quando ele não anui com o tombamento. E aí o que acontece, senhores? Aí vai ter que ir para o juiz vai ter que dar uma sentença neste sentido. Quanto à eficácia, quando que o bem já começa, a ser tombado de tal forma que o particular não pode mais pôr a mão nele? Nós vamos ver que existe, quanto à eficácia, duas situações. Pode ser provisória e definitiva. O tombamento provisório é quando entra-se com esse pedido de tombamento, normalmente o Ministério Público, e notifica-se no primeiro momento essa parte, esse particular. Nesta notificação, ele já não pode mais mudar as características daquele bem que ele possui. Ele fica petrificado esperando o quê? A sentença final. Se para ver se é caso de tombamento ou não. Ou então a eficácia ela pode ser definitiva, que é quando já há uma sentença judicial ou quando o particular anui com este tombamento e este bem ele é levado a registro no livro do tombo. Então, a partir do momento que ele é registrado no livro do tombo, o que acontece, senhores? Definitivamente ele já está tombado. Não pode mais mexer nas suas características, certo? Quanto aos destinatários, ele pode ser individual ou geral. Individual é quando ele atinge um bem específico. Como disse para os senhores, pode ser aquela bola que o Pelé fez o 1000º gol, a cadeira, então, que sentou o presidente da República e assinou a nova Constituição, ou a caneta que foi utilizada para assinar a Lei Áurea, ou o imóvel localizado na rua tal, parará, ou seja, eu individualizei. Ou ele pode ser geral este tombamento, ou seja, quando ele atinge os bens situados em um bairro ou uma cidade. Por exemplo, se você for fazer uma visita aos centros históricos das cidades de Minas Gerais, Mariana, Tiradentes, você verá que aquele centro ele é tombado pelo patrimônio histórico. Porque existem lá também, senhores, algumas esculturas do nosso querido Aleijadinho. E por isso que isso não pode ser mais modificado. É um tombamento que atingiu o quê? De forma genérica um bairro ou uma cidade. Certo? Deu para os senhores entenderem? Sem grandes problemas, pessoal? Agora nós vamos falar dos efeitos que este tombamento possui. Se nós formos ver, senhores, o tombamento, ele, no que diz respeito ao próprio bem e ao terceiro, ele produz quatro efeitos diversos. Primeiro, este proprietário deste bem, ele tem que fazer todas as obras de conservação necessárias à preservação desse bem. Depende se você mora numa casa e essa casa ela é tombada porque uma pessoa muito importante para a cidade morou lá. Um escritor, um escultor, um músico. E aí o que acontece? Você obrigatoriamente vai ter que preservar as características arquitetônicas daquela casa.
Só que você também pode falar, olha, eu não tenho dinheiro para isso. Tudo bem, a casa é minha, eu vou ficar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Nesse caso, o poder público, através dos órgãos competentes, ele pode repassar um dinheiro para você e você utilizar este bem na conservação deste imóvel. Tranquilo? Outro efeito importante. O proprietário ele não pode, por exemplo, se for um bem imóvel, ele não pode mais destruir essa casa, não pode demolir, não pode mutilar, tudo aquilo que foi tombado. Então, de repente, você quero construir um puxadinho aqui, fazer uma área de lazer aqui na casa que foi desse importante escritor. Não pode. Não pode fazer isso. Ou então vou fazer aqui uma, como é que chama? Que o pessoal gosta muito, uma suíte. Naquela época não tinha suíte. Suíte é coisa moderna. Essa comodidade ela é nova na arquitetura das casas, né? Nas construções civis. Não pode fazer, não pode mutilar mais. Você vai ter que levantar à noite, atravessar o corredor e ir naquele banheiro lá no fim do corredor da sua casa. Não pode mudar, certo? Não pode destruir, não pode reformar, não pode fazer nada. Que azar, hein? Outros senhores, o proprietário deste bem, ele deve sujeitar este bem que foi tombado à fiscalização do órgão técnico competente. O que significa isso? Que de tempos em tempos, os funcionários do IPAM, eu vou explicar o que é o IPAM para os senhores, eles podem ir fiscalizar o seu imóvel, para ver se você realmente está conservando aquilo, para ver se você não fez nenhum puxadinho, para ver se você não fez nenhuma suíte naquele quarto que morreu o escritor, ou escultor, ou músico. Então, de tempos em tempos, você sujeitará o seu imóvel a esta fiscalização dos agentes técnicos competentes. Além disso, os proprietários dos imóveis vizinhos não poderão, na vizinhança da coisa tombada, fazer uma construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade. Então, o que acontece? Você tem o seu imóvel tombado, patrimônio histórico e cultural, seja por causa do desenho arquitetônico ou porque morou uma pessoa importante lá e ela vai ser um local de visitação pública e um ponto turístico. O que acontece? Para manter a visibilidade desse seu imóvel, os vizinhos do imóvel não poderão, senhores, construir a uma determinada altura ou construir uma casa que reduza a visibilidade desse bem que foi tombado. Isso, na verdade, é a imposição daquilo que nós conhecemos por limitações administrativas, que nós já estudamos. Ou então isso pode até caracterizar, senhores, uma desapropriação indireta. Porque aqueles proprietários dos bens vizinhos, o que vai acontecer? Eles vão perder a sua utilidade econômica. Nesse caso, pode pedir para desapropriar. O cara fala, tudo bem, você quer preservar a casa do fulano de tal, não tem problema nenhum. Mas eu que sou vizinho, eu não posso perder o meu direito de propriedade. Ou então reduzir o exercício do uso e o gozo da disposição do meu bem. Então vou pedir para que o Estado me desaproprie de uma vez, pague a indenização e eu vou morar em outro lugar. Certo? Está dando para os senhores entenderem então esses efeitos? Tranquilo, né? E nós vamos ver que todo tombamento ele vai ter que ser assessorado por uma autarquia federal que tem o nome da sigla dela que chama IPAM. O IPAM, se nós formos ver, ele é um instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Como disse, ela é uma autarquia federal que vai prestar serviços públicos na conservação desses bens que foram tombados pelo poder público. Então, toda vez que houver um procedimento de tombamento, seja ele de um bem público ou de um bem particular, obrigatoriamente, necessariamente, este Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele terá que ser ouvido. Ele irá elaborar o que, senhores? Um parecer sobre
as questões arquitetônicas, históricas, paisagísticas daquele bem que está sendo tombado. Certo? E quais são os efeitos do tombamento em razão desta autarquia federal? Primeiro, ela que vai mandar executar todas as obras de conservação sobre esse bem que foi tombado. No segundo momento, ela vai exercer a vigilância e a inspeção sobre as coisas que foram tombadas. Então, de tempos em tempos, eles irão visitar essa propriedade particular que sofreu essa limitação na propriedade, para ver se aquele prédio realmente está sendo o quê? Conservado como patrimônio histórico da humanidade, ou então da cidade, certo? Então, de tempos em tempos, vão bater na sua porta. Eu sou o técnico do IPAM, vem ver como é que estão as coisas por aqui, certo? Então, essa vigilância é de tempos em tempos e é permanente, sempre feita pelo IPAM. E a outra? Olha que importante. Em se tratando de bens particulares, providenciar a transcrição do tombamento na escritura e na verbação ao lado da transcrição de domínio. Então, o que acontece? O particular ele vai sofrer um cerceamento na sua propriedade. Isso não é novidade alguma. A grande questão é que este tombamento ele vai constar na escritura do imóvel. Vai lá, patrimônio tom, porque se alguém quiser comprar, ele vai ver que ele, olha, tudo bem, você comprar minha casa, mas as questões arquitetônicas, o senhor vai ter que, o quê, senhores? Vai ter que preservar. Então, você vê as limitações que são impostas a estes bens. Teve um caso na cidade de São Paulo, isso aconteceu, senhores, há um bom tempo atrás. Vocês nem eram nascidos à época. Tinha uma casa que ficava na Avenida Paulista. E era uma casa que morou a família Matarazzo por muito tempo. Então era um grande casarão ali. Ou seja, todas as pessoas ricas da capital paulista, eles tinham casa na Avenida Paulista. Ela não era não era hoje, né, o coração pulsante da economia do Brasil. Então, o que acontece? Esta casa dos Matarazzos, ele estava na iminência de ser tombado pelo patrimônio histórico, certo? Já havia um burburinho nesse sentido. Só que é o seguinte, se houvesse o tombamento desta casa, o que acontece? Olha a perda econômica que eles iam ter. Sabendo que o metro quadrado na cidade de São Paulo, mormente na Avenida Paulista, ele é altíssimo. Você sabe o que a família Matarazzo fez? Da noite para o dia, sem que ninguém visse, sem que ninguém soubesse, eles pegaram os tratores, os caminhões de uma empresa e derrubaram o casarão. Botaram o casarão no chão. Mas por que fizeram isso? Para evitar que fosse tombado. Colocando ele no chão, o que acontece? Eles venderam para uma incorporadora e ganharam um dinheiro absurdo com isso, certo? Então tenham sempre em mente que o tombamento de um bem, ele vai impor restrições ao particular. Mormente restrições de quê, senhores? De monta, de viés econômico. Tranquilo? Tá dando para os senhores entenderem essa questão do tombamento de bens? Agora, nós vamos tratar de duas questões polêmicas. A primeira, o particular que teve o seu bem tombado pelo patrimônio histórico-cultural, a gente sabe que ele vai sofrer uma diminuição no seu patrimônio, em regra. Vocês acham que ele vai fazer jus a uma indenização? A resposta é aquela resposta padrão. Depende. Depende. Depende do quê? Olha, se
realmente esta restrição ao imóvel do particular lhe trouxer um prejuízo, ele fará sim jus a uma indenização. Todavia, se aquela restrição não lhe trouxer qualquer espécie de prejuízo econômico, o que vai acontecer, senhores? Ele não fará jus a uma indenização. Só que, para que ele comprove os prejuízos de ordem econômica que ele está sofrendo, o que vai acontecer, senhores? Ele terá que propor uma ação judicial de cunho indenizatório. E ele terá que obedecer ao prazo de 5 anos, contado da data em que ele não pôde mais mexer no seu imóvel, e 5 anos, então ele terá esses 5 anos, esse prazo prescricional, para poder propor essa ação. E uma outra questão polêmica envolvendo o tombamento, que é no seguinte sentido. Por exemplo, e se por uma questão ou outra desaparecer o interesse público no tombamento e na manutenção daquele bem no particular? Então, suponhamos que vá lá, tombe o bem do particular porque ele pertenceu a um grande escritor. Só que o bem está tombado, tranquilo, e vem aquilo que nós chamamos por um revisionismo histórico. E nesse revisionismo histórico, que tem como pontapé inicial e como molde um livro que atesta que não foi ele que escreveu aqueles livros, não. Ele plagiou tudo aquilo de um outro escritor. Ou então quem escreveu não foi ele, mas foi um outro fulano de tal que ele pagou. Então, diante desse revisionismo histórico, o que acontece? Percebe que esse escritor, na verdade, ele foi um grande engodo, uma grande fraude. E para isso, com a descoberta desta realidade, para que eu vou continuar gastando dinheiro para preservar aquele patrimônio histórico dessa pessoa? Hoje, o que aconteceu com esse escritor, de forma hipotética, é aquilo que a gente fala por cultura do cancelamento, né? Então, o que eu faço nesse caso? Se eu descobrir essa falcatrua toda, todo este engodo? Nesse caso, é possível pedir a extinção deste tombamento. Através do quê? De uma ação chamada de destombamento. Nesta ação de destombamento, eu vou retirar essa restrição posta nesse imóvel e o particular vai o quê? Ele vai trazer novamente para si a propriedade integral do bem. Aí ele vai poder fazer o quê? Um puxadinho. Aí ele vai poder fazer o quê, senhores? Construir um banheiro anexo ao seu quarto. Certo? Ele vai poder derrubar aquela fachada horrorosa que ele falava que era em estilo rococó e vai colocar uma coisa mais moderna. Certo? Por quê? Porque o bem foi destombado. Este destombamento ele pode ser feito tanto de ofício, se é um bem público, ou através do requerimento de um particular. Certo? Tranquilo? Deu para os senhores entenderem a segunda parte desta nossa aula sobre o destombamento, sobre o tombamento? Então, senhores, fiquem com Deus. Um abraço, viu?